Olá pessoal do segundo ano, como vão? Beleza? A gente vai gravar hoje as aulas 43 e 44 na sua apostila 8. São as aulas que vão mapear o campo elétrico, ou seja, elas vão fornecer novos recursos para que a gente possa enxergar, entre aspas, o campo elétrico. Essas duas novas grandezas, vamos dizer assim, elas não são grandezas, esses dois recursos que a gente vai usar são as linhas de força e as superfícies equipotenciais. Vou te explicar agora pelo mesmo preço, vem comigo. Bom, primeiro a gente vai definir, para mapear esse campo elétrico, o que é uma linha de força. Uma linha de força é uma linha, é um desenho, é um recurso gráfico. E essa linha de força, ela vai te ajudar a enxergar o campo elétrico, mesmo quando você não está enxergando quem gera o campo, mesmo quando você não tem acesso a quem é a mãe do campo. A primeira coisa importante para entender sobre linha de força é que ela não existe. Você fala, nossa, vou perder tempo estudando algo que não existe. Não existe fisicamente, ela não é algo que você pode, não tem existência física real, você não pode dar um beliscão na linha, mas ela é um desenho. Ela é um artifício que, se desenhado corretamente, te passa muitas informações sobre o campo elétrico. Então ela é apenas um desenho. Só que, para ela ser desenhada corretamente, ela tem que tangenciar o campo elétrico. Então a linha de força, ela sempre vai ser tangente ao campo elétrico. Então, por exemplo, se essa é uma linha de força de um campo elétrico qualquer, e o cara te perguntar, nesse ponto A, qual é a direção do campo elétrico, você sabe que ele vai ser tangente à linha. Então, nesse ponto A, o vetor E só tem uma chance, ele vai ter que estar nessa reta, tangente à linha de força. Já o sentido da linha vai ter que ser o sentido do campo. A linha tem o sentido do campo. Então, se eu desenhei a linha, e essa linha vem sempre orientada nesse sentido, agora eu sei desenhar o campo elétrico no ponto A. Ele é tangente à linha e ele tem o sentido em que a linha estiver desenhada. Então eu consigo desenhar o campo elétrico no ponto A, fazendo ele tangente à linha com o mesmo sentido da linha. E normalmente a gente tem mais do que uma linha desenhada, a gente tem um conjunto de linhas. E se eu tenho um feixe de linhas de força, onde as linhas foram desenhadas mais concentradas, onde visualmente as linhas estiverem mais próximas uma das outras, ele está me contando que ali o campo é mais forte. Então eu escrevi assim: a concentração das linhas de força é proporcional à intensidade, ao valor do campo elétrico. Então, se eu chamar esse ponto aqui de B, vamos desenhar o vetor campo elétrico em B, tangente à linha, no sentido da linha. Ele poderia te perguntar aonde o campo é mais intenso, e você diria, com uma concentração de linhas. Eu tenho mais linhas por unidade de área em B do que em A. As linhas estão mais próximas em B do que estão próximas em A. Dá para concluir sem medo de errar que a intensidade de B, o valor de B, é maior que a intensidade do vetor campo elétrico em A. Então as linhas de força não existem, elas são apenas um desenho. Elas são desenhadas com critérios muito definidos. A linha de força tem que tangenciar o campo elétrico em todos os pontos dela. Ela tem que ter um sentido do campo elétrico. E aonde elas estiverem mais concentradas, é ali que o campo é mais forte, é mais intenso. Entendido isso, a gente vai agora fazer vários desenhos de linhas de força nos campos mais importantes. Então agora você pega uma folha em branco, pega canetinhas coloridas e vamos desenhar segundo. Vamos lá! Vamos começar com uma partícula solitária, uma carga positiva solitária. Como é que são as linhas de força ao redor dela? Bom, você sabe que uma carga positiva gera num ponto no espaço um campo elétrico que é de fuga. A gente já estudou isso.
e é alinhado com a mãe. Portanto, a linha de força, como tem que ser tangente a esse vetor e ter um sentido dele, é claro que essa linha aqui, ó, só pode ter essa configuração. Pensando assim, você completa as demais linhas de força ao redor de uma partícula positiva solitária no espaço. Essas linhas são radiais e de fuga. Então entenda, se eu não estivesse enxergando a mãe e eu te pedisse para desenhar um campo aqui, você seguindo aquelas regras ali, faria tangente à linha, no sentido da linha e acertaria, está vendo? Veja que fica claro que também, quanto mais próximo da mãe, mais concentradas estão as linhas, então mais intenso é o campo. O campo é mais intenso próximo da partícula do que distante. Se você não lembra disso, você olharia para a fórmula K módulo de quesão R quadrado. Então, quanto menor a distância mãe, mais intenso tem que ser o campo. Bateu com essa informação daqui. Aí você fala, mas e se a mãe fosse negativa? Vamos desenhar. Uma partícula aqui, com carga negativa. Então esse é o exemplo do quesão maior que zero. Agora eu vou fazer o exemplo da carga mãe negativa. Você já tinha estudado que esse campo é um campo de aproximação, lembra? Mãe negativa, campo de aproximação e alinhado com a mãe. Então a linha de força tem que ter o mesmo sentido do campo e tem que tangenciar o campo. Então, obviamente, fazendo as outras linhas, elas são radiais, vão parecidas com as de cima, só que no sentido de aproximação. Então, desenhando aqui algumas linhas de força do campo elétrico criado por uma partícula de carga negativa. Aonde eu não desenho significa que não tem campo? Claro que não. Eu não preciso desenhar em todos os pontos. Eu quero passar apenas uma ideia. É claro que eu sei que aqui o campo está assim, mas eu não preciso desenhar em todos os pontos, senão eu pintaria a lousa de uma cor só e não teria linha nenhuma. Então o número de linhas que a gente desenha tem que ser suficiente para passar a informação de como é que é o campo, inclusive aonde eu não desenhei as linhas. Bom, o desenho mais importante vem agora. Eu vou tirar a separação e vou montar um dipolo, tá? Vou apagar aqui. Vamos desenhar aqui o que seria as linhas de força de um dipolo elétrico. Dois polos. Dipolo. Vamos colocar aqui uma partícula de carga positiva ao lado de uma partícula fixa de carga negativa. Esse é um dipolo elétrico. Nesse primeiro dipolo, vou imaginar que o módulo da carga 1 seja igual ao módulo da carga 2. Cargas diferentes em sinal, mas mesma quantidade de carga, de coulombs. Como é que seriam as linhas? Para você entender como é que seriam as linhas, vamos pegar aqui uma mediatriz, o segmento que passa pelas partículas. Vamos pegar um ponto nessa mediatriz e pensar como é que seria o campo elétrico resultante das duas mães desse ponto. Começando pela mãe positiva, você alinharia com ela e desenharia um vetor E de fuga em relação a ela. Carga positiva, campo de fuga. Aí eu pegaria minha mãe negativa, alinharia com o mesmo ponto e lembraria, como ela é negativa, ela gera um campo de aproximação. Puxa, se eu somar esses dois vetores, para achar o campo resultante, nesse caso, eu teria um campo resultante, o campo do dipolo, que seria aqui paralelo à reta que passa pelas partículas, já que essa distância é igual a essa, esse vetor tem o mesmo tamanho desse, então a resultante sairia nessa direção.
Lembrando que a linha de força que eu vou desenhar, que tem que passar por esse ponto, teria que me dar o vetor, a direção do campo elétrico resultante. Por isso que a linha que vai passar ali, ó, é uma curva. De modo que, se você desenhasse, se você não tivesse nenhuma outra informação, você desenharia o campo elétrico tangente à curva no sentido da linha. E aí você joga isso no software, o software desenha para você, fazendo a soma vetorial, todas as outras linhas. Então esse desenho que você vai assistir aqui é um desenho clássico da eletrostática clássica, que são as linhas de força de um dipolo. As linhas saem da positiva, morrem da negativa. E aonde você tem a linha desenhada, você consegue desenhar o campo resultante das duas mães. Tangente à linha, no sentido da linha. 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 Essas são as linhas de força do chamado dipolo simétrico, onde as cargas têm a mesma intensidade em modo. Vou comparar esse desenho com um dipolo assimétrico, onde eu vou pegar duas partículas como essa, só que, nesse meu segundo desenho, eu vou pegar a carga de A em módulo dobro da carga de B. Q1 e Q2 vai. Então a vermelha seria mais carguda que a azul. Isso modificaria o desenho, que ficaria assim. Aproximadamente assim. Você percebe que nesse desenho você perdeu a simetria bilateral em relação à mediatriz e que ele não desenhou o mesmo número de linhas que saem entrando. Confere aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saindo de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chegando em B. Mesmo número de linhas, mesma carga. Aqui ele desenhou 1, 2, 3, 4, 5 linhas chegando na negativa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas saindo da positiva. É o dobro do número de linhas, é o dobro da carga, de acordo com o teorema de Gauss. Então, o número de linhas é proporcional à carga contida nelas. Com isso, eu posso entender essa assimetria no desenho que eu tenho das linhas de força quando as cargas não estão iguais em módulo, mas vai continuar valendo em qualquer ponto que tenha linha. O campo do dipolo é tangente à linha no sentido dela. Tangente à linha no sentido da linha. Tangente à linha no sentido da linha. Vai copiando os desenhos aí, Lucena, vamos lá. Vamos pegar agora duas cargas de mesmo sinal para entender como é que ficariam as linhas de força. Então vamos colocar aqui, ó, duas partículas positivas, lado a lado, fixas.
Como é que será que vão ficar essas linhas? Eu já te conto. Aqui no meio, entre elas, o campo dá zero, então eu não posso ter linha. Antes disso, as linhas saem da positiva. E agora eu vou completar o desenho para você assistir como é que ficam as linhas em duas cargas de mesmo sinal, mesmo módulo, lado a lado. Assim, as linhas são todas de fuga. Aqui no meio o campo elétrico é zero, então não pode ter linha. Então bem aqui no meio o campo é nulo. Em qualquer outro ponto o campo resultante vai ser tangente à linha no sentido da linha. Então em qualquer outro ponto que você quiser desenhar o campo resultante das duas partículas, você faz tangente à linha no sentido da linha. Está aí então as linhas de força do campo elétrico criado entre duas cargas de mesmo sinal, para você comparar. Aqui é como se as linhas se repelissem, você sente? Aqui é como se as linhas se atraíssem, mas lembre que a linha não existe. Bom, vamos desenhar agora as linhas do campo elétrico uniforme. Eu sei que se eu estiver no céu, no meu campo elétrico uniforme, como é que são as linhas de força? Aí as linhas têm que ser paralelas, igualmente espaçadas, para indicar um campo que tem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os pontos do espaço. Então, estou desenhando aqui uma configuração clássica de linhas de força em rosa de um campo elétrico uniforme. Linhas de força do céu. This is heaven, baby. This is heaven. Bom, o segundo conceito que a gente vai juntar com esse são as chamadas superfícies, anota aí, superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Superfície equipotencial de um campo elétrico é o lugar geométrico desse campo elétrico onde todos os pontos têm o mesmo, equi é mesmo, igual, mesmo potencial elétrico, mesmo V. Então, você imaginar, para começar, uma partícula com carga positiva criando um campo elétrico, uma partícula de carga aqui, maior que zero, eu sei que o potencial que ela cria é K sobre R. Então, se eu quero pontos no espaço onde o V é igual, eu tenho que buscar pontos que equidistam da partícula, que estão à mesma distância. Então, aqui no plano, bastaria pegar esse compasso, centrar isso na mãe, desenhar uma circunferência no plano, que essa circunferência, todos os pontos estariam à mesma distância R da mãe, portanto, estariam todos à mesma voltagem. Então, essa linha aqui é uma superfície equipotencial do campo elétrico de uma partícula. Quantas equipotências eu tenho? Infinitas. Basta variar o raio
eu teria uma outra superfície equipotencial dessa mesma partícula, dessa mesma carga-mãe. Então, se eu desenhar aqui uma outra circunferência centrada na mesma mãe, vou imaginar que ele fosse R1 e essa distância fosse R2, todos esses pontos nessa outra circunferência estariam numa voltagem constante. Então, essa seria outra superfície potencial desse mesmo campo elétrico. Então, no caso de uma partícula, o lugar geométrico das superfícies equipotenciais do 3D são cascas esféricas concêntricas, com a partícula lá no centro. Em cada casca esférica eu teria um potencial constante. No plano, uma circunferência, no espaço, uma casca esférica, uma superfície esférica. Que maravilha! Agora, aonde a voltagem é mais alta aqui? Em 1 ou em 2? Nesse caso, como a carga é positiva, é claro que quanto mais distante, menor o V. Então, nesse meu desenho, eu sei que V1, que é esse ponto aqui, é menor que V2, que é um ponto dessa outra equipotencial aqui. Vamos desenhar as linhas de força. Se eu desenhar aqui em cima as linhas de força, lembrando que elas são radiais e de fuga, olha o que você já conseguiria perceber. Quando você tem a linha de força e a superfície equipotencial, o ângulo entre as duas é reto, como é entre o raio e uma circunferência. Então eu já consigo enxergar o resultado, que é muito importante. A linha de força é sempre perpendicular à superfície equipotencial do mesmo campo. Outra coisa que eu consigo perceber: se eu chamar esse ponto A e chamar esse ponto de B, se eu vou de A para B, se eu vou no sentido do campo elétrico, o potencial elétrico diminui. Lembra que a voltagem aqui era menor que aqui? Então, se eu vou de A para B, se eu ando no sentido da linha, que é o sentido do campo, a voltagem vai diminuir. Isso vale, inclusive, se a mãe for negativa. Demonstre aí. Demonstre. Você pode anotar, isso é importante também, que no sentido da linha de força, o potencial sempre diminui. É possível mostrar, inclusive se a mãe for negativa, que se você andar no sentido da linha, a voltagem sempre vai diminuir. Tem até um jeito de decorar isso. Você imagina uma seta, essa seta vai te dar o sentido da linha de força, e você completa essa seta com a letra do potencial V, para lembrar que no sentido da linha, a voltagem vai o quê? Ficando menor, diminuindo. Nossa, entendi. No sentido da linha, o potencial sempre diminui. Cara, como é que seria então as superfícies equipotenciais do céu? Ela tem que fazer 90 graus e ela tem que diminuir a voltagem no sentido do campo. Então, se eu fosse desenhar aqui as superfícies equipotenciais do céu, aqui no plano eu teria retas, que elas têm que fazer 90 graus aqui, 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 aqui. Essa seria uma equipotencial de voltagem 1. Essa seria uma outra superfície equipotencial desse céu de voltagem V2. E pelo desenho, como eu estou vendo o campo elétrico, como eu tenho o sentido da linha, eu sei que V1 é maior que V2. Porque no sentido da linha o potencial sempre diminui. Claro que no 3D essas retas viram planos.
Então eu tenho as linhas paralelas e os planos cortando na perpendicular essas linhas do campo elétrico uniforme. Então a gente vai agora para os exercícios e tentar entender o que eu preciso saber de fato das linhas de força e das superfícies equipotenciais. Mas calma, vai até a geladeira, pega um iogurte, pega uma banana, se alimenta bem e já volta.